Eu sou o professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, e estou apresentando aqui neste momento mais um curso, sobre direito eletrônico para nós podermos estudar. Então eu elaborei alguns vídeos, uma sequência de vídeos, em que nós vamos apresentar um pouco o estudo, desse direito eletrônico ou direito de informática, ou direito digital, tá? Que é uma área nova do direito e que eu não pretendo, com todos esses vídeos, esgotar o assunto, até porque é muito complexo, né? O direito eletrônico é muito profundo, ele tem muitas sub-áreas, né? Ele permeia todas as disciplinas jurídicas, né? Porque a tecnologia hoje ela está presente na nossa vida de uma forma muito intensa. Tá? Então, desde o direito do trabalho, o direito penal, o direito civil, o direito constitucional, nós temos alguma interferência de relações eletrônicas, de relações de informática. Então, é praticamente impossível falarmos, né, de tudo aquilo que envolve o direito eletrônico ou o direito de informática. Mas, com esses vídeos aqui, eu pretendo apresentar algumas informações mais elementares, né, para nós que estamos iniciando o nosso estudo do direito de informática. Não vamos, com esses vídeos, nos aprofundar muito dentro dos conteúdos. Apenas alguns conceitos elementares que nós precisamos compreender para estudar o direito de informática e depois, quando tivermos uma compreensão mínima, quando tivermos uma base mínima sobre o direito de informática, dar uma maior profundidade naquilo que pretendemos abordar. Porque qualquer que seja a sua área de estudo, seja o direito das coisas, o direito de família, as relações criminais, as relações trabalhistas, as relações consumeristas, o direito empresarial, em todas essas áreas nós temos a influência da informática, como nós já falamos anteriormente. Então, em primeiro lugar, nós começamos a falar um pouquinho sobre como que surgiu esse direito eletrônico ou direito de informática, como que se dá o início do estudo desse ramo do direito, e por que ele passa a ser um ramo do direito. Bom, de uma forma geral, pessoal, o direito eletrônico ou direito de informática ele começou a ser estudado no Brasil a partir dos anos 90, com a criação do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Por que ele passou a ser estudado somente a partir dos anos 90? Porque somente a partir da década de 90 é que nós tivemos uma utilização em maior escala, principalmente aqui no nosso país, da internet. Anteriormente nós já tínhamos equipamentos eletrônicos, nós já tínhamos troca de informações eletrônicas, contudo, a internet potencializou essa troca de informações de modo a criar um universo diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Então foi necessário ter um conjunto de regras com princípios próprios, um conjunto de regras com um objeto próprio, que passou a ser o direito eletrônico ou direito de informática. Então, nós temos aqui, nesse ramo do direito, um conjunto legislativo e doutrinário que visa estudar as relações que foram havidas através de canais de informação que são obtidos por meio digital. A informática, é importante lembrarmos, pessoal, é uma fonte primária, porque as relações que se dão em âmbito da informática acabam sendo relações de caráter secundário. A informática, inclusive, acaba gerando direitos e deveres com relação àqueles que estão explorando ela, que estão alimentando as suas informações. E, infelizmente, nós ainda, apesar de já termos avançado bastante, não temos uma grande quantidade de normas reguladoras do direito informático, então por isso nós temos que nos socorrer ao artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos permite, em muitos casos, usar analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então, quando nós precisarmos nos socorrer de alguma norma dentro do direito informático, na grande maioria das vezes nós usamos essa regrinha elementar do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Muito bem, o direito de informática, pessoal, então ele está preocupado com as formas de difusão de informação, com as tecnologias da informação que não são postas, que não são oferecidas através da internet, através de aplicativos, de softwares que nos são cedidos. A informática se completa com a
aquilo que nós chamamos de telemática, né? A transferência de dados que são formados, que são gerados e transferidos em regra à distância, não só dentro de um mesmo município, mas de um dentro do estado, né, da federação, de países, de continentes diferentes. Né? Algumas palavras no direito de informática, elas têm um significado diferente do significado usual, né, como a palavra chave, né, como a palavra vírus, a palavra pirata, né? Então aqui nós temos algum vocabulário próprio do direito de informática com significação especial. Tá? E com a transferência eletrônica de valores, né, nós temos aqui uma gigantesca gama de situações jurídicas que envolvem comércio, né, a cada vez maior, né, o crescimento do e-commerce, do comércio através da informática e de produtos propriamente tecnológicos, né, produtos imateriais. Nós já tivemos, desde os anos 80, um crescimento no comércio de bens intangíveis ou bens incorpóreos, né, muito maior do que o comércio de bens tangíveis. Ou seja, né, o volume de negócios, o volume de valores que envolve a propriedade intelectual, a partir dos anos 80, passou a ser maior do que o volume de negócios de coisas corpóreas, de coisas materiais. Tá? Então, o mercado, por exemplo, cinematográfico, o mercado da música, ele movimenta mais dinheiro, por exemplo, que o mercado de alimentos. Tá? Com o desenvolvimento do direito de informática, com o desenvolvimento da própria informática, nós temos uma potencialização maior ainda. Né? Por quê? Porque além, né, de todas aquela gama de marcas, patentes, invenções, nós temos agora softwares. Né? Nós temos direitos autorais que são relativos a programas de computador ou aplicativos, né, que têm uma infinidade de utilidades, né, e com uma gama gigantesca de usuários. Né? Então nós temos uma potencialização muito maior dessas relações jurídicas. Tá? E acaba que, com tudo isso, nós acabamos nos encontrando dentro de um contexto, né, em que a própria informação sobre as pessoas, a própria informação sobre as empresas de uma forma geral, né, passa a ser uma mercadoria. Né? Quando nós nos inscrevemos nos sites, quando nós nos inscrevemos em redes sociais, nós temos que ter em mente que muitas vezes estes sites gratuitos, e muitas vezes outros que são até pagos, eles acabam tendo como mercadoria o próprio usuário. Este usuário, quando ele informa espontaneamente as suas preferências na internet, quando ele informa quais são os seus interesses, ele acaba gerando uma mercadoria muito valiosa, que são as informações pessoais. Tá? E, nesse caso, nós acabamos, as empresas que administram a internet acabam sendo detentoras de todos esses bancos de dados, né? Não só sobre pessoas, mas também sobre empresas, né? Sobre sistemas econômicos. Tá? Empresas, por exemplo, como a Google, faturam milhões vendendo essas informações de perfis na internet, como o Facebook. Né? Então, estas empresas que são titulares dessas informações, elas acabam transferindo essas informações para outras empresas para direcionar marketing, por exemplo. Né? Olha só que interessante. Né? Na década de 80, na década de 70, o marketing era feito através de outdoor, através de programas de rádio, através de anúncios em televisão, em programas de televisão. Esses anúncios eles atingiam uma quantidade enorme de pessoas, né? Todos aqueles que viam o anúncio, mas não necessariamente essas pessoas que estavam vendo esses anúncios estavam interessadas em adquirir aqueles produtos. Né? Hoje, com a internet, né, com essa organização de perfis, né, com essa organização de informações pessoais que são coletadas na internet, as empresas que vendem produtos e oferecem serviços já podem ofertar esses produtos e serviços, já podem fazer marketing dos seus produtos e seus serviços diretamente àquelas pessoas que são potenciais compradores ou usuários desses serviços. Né? Então nós tivemos uma mudança muito grande na forma de se
promover a disseminação de programas de computador, né, de serviços, de produtos na internet. Tá? E com tudo isso, nós tivemos que regulamentar a internet. Né? E a internet no Brasil está regulamentada atualmente pelo Comitê Gestor da Internet, que foi criado em 1995. Tá? Ele utiliza-se de portarias interministeriais, me desculpem, né, e suas próprias resoluções, que vão tratar de diversos assuntos, né, sobretudo, por exemplo, a regulamentação de nomes de domínio, né, nós vamos falar daqui a pouco. Né. Nós temos ainda a Lei 9.609, que trata sobre os direitos autorais específicos de softwares. Né. Nós temos o Decreto 7.962 de 2013, né, que regulamentou o comércio eletrônico, né, alterando o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a Lei 2.682, que trata sobre documentos eletrônicos, né, e atualmente, uma legislação de grande importância, o Marco Regulatório da Internet, né, que é a Lei 2.965 de 2014. Bom, separando duas questões importantíssimas aqui neste momento, tá? Sobre o Comitê Gestor de Internet e os nomes de domínio. O Comitê Gestor de Internet, em 2008, regulamentou, no seu artigo 3º da Resolução 008, o detalhamento de regras para o registro de nomes de domínio. Tá? Esses nomes de domínio, que quando nós vamos buscar informações na internet, nós digitamos www, informação sobre o nome de domínio, nós, como endereço virtual, esses nomes são chamados domínios de primeiro nível, ou DPN, dos quais possibilitam depois o registro de subdomínios. Tá? Então são domínios bases e depois subdomínios que podem estar ligados àqueles que foram criados inicialmente. Somente será permitido o registro de um novo domínio de internet quando não houver equivalência a um domínio pré-existente do mesmo domínio de primeiro nível. O requerente tem que ser uma pessoa física ou uma entidade que seja detentora desse domínio. Por que isso? Porque, em regra, nos domínios de internet, no universo virtual, segue-se o princípio de first come, first service. Ou seja, aquele que primeiro chega tem o direito de utilizar para si o domínio público. Contudo, nós tivemos vários problemas com relação a marcas e direitos autorais sobre esses domínios. Por quê? Porque muitas pessoas, acreditando que nesse universo de domínio público não havia proteção marcária, começaram a registrar domínios de internet de nomes famosos, de marcas famosas, e isso acabou gerando um problema muito grande. Portanto, meus queridos, nós tivemos que, na organização de domínios públicos, criar normas para evitar a utilização indevida deste universo na internet. Tudo bem? Bom, e por fim, para nós concluirmos esse nosso vídeo inicial, nós tivemos a promulgação da Lei 12.965 de 2014, que é o chamado Marco Regulatório da Internet no Brasil. Uma lei de importância ímpar, que estabelece o uso da internet no Brasil, e que esse uso de internet deve estar fundamentado no reconhecimento da escala mundial de computadores que estão em rede, e principalmente nos direitos humanos, no desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania, que vão acontecer nos meios digitais, na pluralidade e na diversidade, na abertura e na colaboração, na livre iniciativa, na livre concorrência, defesa do consumidor e na finalidade social da rede. O Marco Regulatório Civil da Internet é uma legislação importantíssima que traz responsabilidades, que define regras básicas sobre a utilização desse meio de conexão de pessoas aqui no nosso país. Tudo bem? Então, com relação a esse primeiro momento, nós encerramos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre documentos eletrônicos e contratos eletrônicos. Fiquem todos muito bem e bons estudos.